paz do Senhor para a amada igreja. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nesse momento tão precioso do nosso culto, onde seremos ministrados pela Tua poderosa palavra, usa uma vez mais Teu servo, o pastor Oséias, Senhor. Toma ele com graça, com poder, com discernimento, com inspiração, ó Pai. E ministra ao coração da Tua igreja nesta noite, Senhor. E nós Te damos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como você está em pé, receba com alegria o pastor Oséias Pereira. A Deus seja a glória. Toma o seu assento, por favor. Uma vez mais, agradecido com Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos concede para estar nesta ocasião, celebrando 30 anos da Igreja nos Estados Unidos. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com a minha esposa, que era o desejo do meu coração de vir acompanhar os irmãos nesta festa, para agradecer a Deus pelas vitórias nesses 30 anos que já estão passando. Eu também tenho sido abençoado com a minha família em muitas ocasiões, somente em estar aqui com vocês, ao lado do pastor Joel, haver conhecido esse grupo de pastores a quem eu tenho um profundo respeito, ha sido para mim uma bênção extraordinária. E eu recebi uma chamada do pastor Joel para convidar para que eu viesse. E eu falei, não, eu já ia estar lá. E ele disse, mas eu quero convidar para que você traga uma palavra. E eu falei para ele, o meu desejo era somente dar glória a Deus, levantar a mão, dizer aleluia, 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 glorificar ao Senhor. Ela falou, você pode glorificar a Deus, mas comparte um dia com a gente. Só que eu não esperava que fosse hoje, não. Podia ter sido outro dia, mas vamos em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para ler a palavra que Deus colocou no meu coração. No livro de Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, vamos estar lendo os primeiros 5 versículos. Eu pensando nesta palavra, maturidade, me trouxe Deus esta porção ao meu coração. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Já que estamos começando esta festa, eu pensei em trazer uma definição do que significa maturidade. E encontrei algumas, escrevi 2 aqui. Maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa na qual ela demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Mas também encontrei que é um período da vida em que se é alcançado a plenitude vital e ainda não há chegado à velhice. Pensando nesses 30 anos, pensava que a igreja já não é mais uma menina, já não é uma adolescente,
já não é mais uma jovem, já está entrando nesta etapa de amadurecimento, já é uma mulher formada. Em vários lugares da Bíblia, Deus vê a igreja e olha para ela como o sexo feminino. Então, 30 anos, já esperamos alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas decisões importantes. Quando olhamos na Bíblia, vamos encontrar que a Bíblia está repleta de homens e de mulheres que em determinado momento tomaram decisões que foram transcendentais para sua vida e que marcaram para eles uma etapa de superação. Quando celebramos 30 anos, não podemos deixar de pensar que está lá na frente. O que pode vir mais ali na frente? Quando nós olhamos a este grupo de pastores, cada um mais bonito que o outro, olhamos este auditório lindo que está diante de nós, dá a impressão que todos hemos alcançado um lugar importante. Deus nos ha colocado em um lugar de destaque. E quando eu penso nisto, eu lembro da minha sogra, a mãe do pastor Davi, que lá atrás, quando ainda vivia, havia uma palavra no seu léxico, no seu falar diário, e algumas vezes, apesar da sua humildade, da sua simplicidade, ela revelava expressões de muita sabedoria. Ela dizia assim: o importante não é subir, porque subir até um macaco sobe. Assim dizia minha sogra. E ela falou: o importante aqui é subir e manter-se lá em cima. E quando passa 30 anos, pastor Enéas, nós podemos observar no nosso dia a dia de homens importantes que alcançaram um nível, que subiram, e nós esperávamos dele uma resposta diferente, de uma continuação na sua plano de superação e conquista, mas de repente somos surpreendidos por circunstâncias e decisões que nos surpreende, mas não surpreende da melhor maneira, se não surpreende negativamente. Em todos os lugares vamos poder observar esse tipo de pessoas. E quando eu fico pensando nesse grupo de pessoas que faz a diferença, eu pergunto: qual é o mistério que está aí? Qual é o segredo que está aí? E eu vejo nos que atuam de maneira diferente, é que eles tiveram uma posição, uma postura diferenciada. Aproveitaram os momentos difíceis da vida, aproveitaram as circunstâncias adversas da vida que passam no caminho para transformá-la em oportunidades de crescimento e uma oportunidade para ir avante. Entendo que a maturidade, ela se manifesta de uma maneira muito taxante na vida, na maneira como nós nos comportamos. Jesus nos ensinou, através da palavra, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, ele falou: a lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, pois, a luz em ti, se a luz em ti são trevas, quanto maiores são essas trevas. Esta passagem nos mostra que nossa visão, é nossa atitude, é o nosso comportamento na vida que vai diferenciar o nosso interior. Somos afetados hoje pelo exterior, as informações que chegam,
as redes sociais que causam tremendo estrago. Agora estamos vivendo o tempo da inteligência artificial. Nós ainda nem processamos bem a inteligência artificial. Para alguns, quando ouvimos disso, nos dá certo temor, nos dá certo medo. Você pega umas coisas e, de repente, alguém fala, não, isso é a inteligência artificial. Eu li esses dias que não se surpreendam, porque está chegando a super inteligência artificial. E todas estas transformações que vão acontecer desses 30 anos para frente, podem que afete, podem que nos surpreenda, pode que nos abale, mas aqui é muito importante saber qual será a nossa reação. Eu estou pensando que nós, como igreja, estamos fazendo respeito da inteligência artificial. Eu ainda não escutei, não vi nenhum seminário para nos ajudar, para nos informar a respeito da inteligência artificial. Pode que produza um abalo. Agora, o importante aqui é saber como nós reagiremos nessa etapa da nossa madurez a tudo o que está pela frente. Ao largo desses 30 anos, certamente, pastor Joel, alguns fracassos podem aparecer no caminho, algumas circunstâncias que não foram a que nós esperávamos que pudéssemos ver. E algumas vezes pensamos até que isso poderia ser o final para alguma coisa. O ano passado, eu alcancei contar para os irmãos que depois de 30 anos no lugar onde estamos, nos pediram um lugar, onde estamos cultuando. E eu senti que foi como tivessem puxado o tapete. E agora, o que vamos fazer? Que vamos passar com a igreja que cresceu? Para onde vamos? Não há um lugar na cidade com a adequação para receber a igreja. E eu descansei em Deus. E terminando o ano, eu falava para os irmãos e projetava para o assunto da nossa construção. E começava a falar, é como em enigma. E uma irmã, ela escutou. E ela discerniu, entendeu para onde eu estava indo. Ela entrou no escritório e falou, pastor, nós vamos ter que sair daqui. Eu falei, sim, senhora. Eu não quis falar para os irmãos ainda, porque eu estou esperando definir algumas coisas. Ela falou, pastor, e vamos construir o nosso templo agora. Eu falei, sim, senhora, vamos construir o nosso templo agora. E ela falou, pastor, eu quero que o senhor saiba algo. Eu estou contigo. Eu quero saber, quero dizer que o senhor pode contar com a minha família. E para que o senhor não se desanima, respeito do que está pela frente, eu vou deixar pagado no depósito de construção uma importância de 200 milhões de pesos. Isto significa $50 mil, para que você se anime para o que está pela frente. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Deus? Eu me alegrei muito. E passou uns dias, ela mandou a carta com a autorização. No dia que o senhor quiser começar a obra, já está pagado no depósito de construção. De maneira que esse marco de 30 anos é para que a igreja comece a mostrar das experiências passadas, das dificuldades passadas, transformar todas estas experiências em um marco e um potencial para o que Deus vai realizar no meio da igreja aqui em Norte América e em Europa. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Como reacionaremos às nossas crises, às nossas dificuldades? Nós tínhamos um pastor na igreja, era o pastor mais santo da igreja, era o maior de todos, pastor Joel. Ele estava
na cidade de Ibagué. E ele me pediu para voltar para Monteria. Eu falei para ele: pastor, espera até o final do ano, porque as coisas estão apertadas. Trasladar o senhor aqui vai ser muito difícil neste momento. Era aproximadamente o mês de abril. E ele falou: não, eu quero voltar agora. Eu falei: mas eu não tenho condição. E ele disse: tá bem. Voltou para Ibagué. Passou uns dias, eu sei que não está mais em Ibagué. E me perguntaram: o que fez o pastor que pegou a sua mudança e foi embora e não avisou ninguém? E eu falei: não sei, aqui não chegou ainda. Era mais ou menos o mês de junho, o mês de julho. Eu estou sentado no escritório. Chega, pastor, Ailton, uma demanda laboral por um valor imenso de dinheiro, pastor Joel. Por isso que eu estou falando da madurez, da maturidade, porque era um homem de paz, era o conselheiro de todos, em idade era o que nos sobrepunha tudo, demandando a igreja por um valor altíssimo. E quando eu olho a carta de demanda, e ele fala: ademais de pastor, eu era o chefe da construção, eu era o maestro de construção, eu era o servente pedreiro, ele era tudo. Eu falei: meu Deus do céu, se isto prospera, vamos ter uma grande dificuldade. Mas Deus cuidou da igreja. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Deus cuidou da igreja e o juiz falhou favoravelmente a favor da igreja. Que vamos fazer com as decisões que nós temos que tomar? Em que quadro vamos querer ficar registrado? No quadro daquele que pelas suas inspirações ou decisões maduras estão ali representados. Olha o testemunho daquele homem, olha o testemunho daquela mulher, ou ficar naquele quadro que vamos parar e vai dizer: aquela situação levou ele a tomar uma atitude imadura. Eu quero crer que nesta semana Deus vai marcar a vida de cada um e você vai sair daqui para uma nova etapa que será aprovado por Deus. E se o Senhor não vem nos 50 anos, estaremos aqui glorificando a Deus, celebrando as vitórias que Ele tem preparado para a nossa vida. Agora, como fazer isto? Como alcançar este nível? Eu anotei pelo menos 3 atuações, 3 decisões que nós temos que tomar na vida para poder chegar a este nível diferenciado, para ser maduro, para ir amadurecendo à medida que o tempo vai passando. A primeira coisa é fazer uma prática de desenvolver uma gestão emocional. Muitas vezes as pessoas não preparadas para ter uma administração emocional decidem de uma maneira equivocada. Provérbios 23, versículo 7 disse: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa no seu coração, assim você vai atuar, assim você vai se comportar. E quando eu penso nas emoções, eu penso naquelas emoções que são boas, e nos alegramos, e aplaudimos, e celebramos, mas tem umas emoções que nos colocam para baixo, e nos deixa triste. Nesse caminhar da vida, eu entendi que devemos administrar bem as nossas emoções, porque nem a boa emoção, nem a emoção positiva descontrolada é boa, como também a negativa. As emoções que não nos trazem alegria, ela também pode paralisar a nossa vida. O medo, a raiva pode gerar conflitos. O medo pode levar a pessoas a tomar decisões
motivado por impulsos incorretos. A tristeza muito prolongada pode afetar a saúde, a mentalidade física. A ansiedade pode afetar a qualidade da vida diária. Eu tenho a bênção de ter uma irmã que tem um laboratório e ela cuida de mim. Sempre está pendente, pastor, está na hora de você fazer exame de sangue. E essa semana ela falou para mim, pastor, o senhor precisa fazer exame de sangue. Eu falei, sim, senhora, vamos fazer. Eu falei, não, deixa eu me preparar emocionalmente. Porque se você chega assim, só de pensar que eu vou fazer exame de sangue, eu já fico assustado com o resultado. Então ela chega em casa, eu fico conversando com ela, conto uma historinha aqui. Quando eu vejo que o ambiente está tranquilo, aí eu falo assim, agora pode tirar o sangue. Mas eu passo o dia inteiro, outro dia, orando, Senhor, que esse resultado seja bom, que esse resultado seja positivo. Porque dentro de nós há umas emoções que necessitam ser administradas. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Porque quando você perde o controle da emoção, automaticamente você vai perder o controle das circunstâncias. Então é muito importante, nessa etapa de madurez, é necessário, se exige de nós um comportamento diferenciado. Eu me lembro, neste processo de vida da igreja, estando na cidade de Cúcuta, há muitos anos atrás, havia um momento desses difícil, economia pesada, e eu jovem, eu querendo mostrar trabalho, eu querendo impulsionar o trabalho, mas aí o negócio estava um pouquinho trancado. E chegou o final do ano, e eu estava molesto com a situação econômica. E eu mostrei a minha emoção para minha esposa, e eu falei para ela, eu vou para uma reunião de informe anual com o pastor. Você fica preparada aí. Falei assim, pastor Jader, com a minha esposa, prepara as malas. Porque eu vou chegar lá, eu vou dizer isso, isso e isso para o pastor. E se ele não aceitar, amanhã mesmo, pastor Adeli, nós voltaremos para o Brasil. Eu estava emocionalmente afetado. E ela olhou para mim e veio e me abraçou. E fez uma oração. E orou assim, Senhor, toma controle da boca do meu esposo e não deixe que ele fale o que ele não tem que falar. E quando ela faz esta oração, eu olhei para ela. Você está do meu lado? Ou do lado de quem que você está? Essa oração parece que não está do meu lado. Essa oração está do outro lado. Mas foi uma oração inteligente. Senhor, toma cuidado da língua dele, para que ele não vai estragar as coisas. Porque de repente, se ela não faz esta oração, até houvesse podido mostrar as minhas razões, porque as tinha, mas talvez eu não estivesse nesta noite aqui, pregando a palavra para vocês, dizendo, vamos amadurecer. Diga para o irmão que está ao seu lado, se existe da igreja neste tempo que nós amadureçamos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Dá um toquezinho no irmão e fala, vamos amadurecer, irmão. Vamos amadurecer, porque já somos 30 anos. O ministério, já é um ministério experimentado, e espera-se de nós uma condição diferenciada. A segunda coisa que eu entendi nesse tempo é que devemos ter uma boa gestão das nossas decisões. Temos que tomar decisões todos os dias. Mas no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14, diz uma palavra curiosa. Multidões no vale da decisão,
porque o dia do Senhor está perto. Há um vale que se chama o Vale da Decisão, e que ali há multidões, e que no dia do Senhor Deus descenderá para julgar as decisões que cada um tomou no transcurso da sua vida. Encontro em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu, a tua família e a tua descendência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor ha jurado, que Ele prometeu dar aos teus pais. Deus abre esse marco para vocês. Hoje, quando celebramos 30 anos, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Só que Deus quer abençoar. O desejo de Deus é que você, nessa festa maravilhosa, saia deste lugar abençoado. Escolhe, pois, a bênção. José teve que fazer esta decisão. E José passou por momentos difíceis na sua vida. Foi humilhado, foi desprezado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi preso injustamente, foi acusado falsamente pela mulher de Potifar. Na prisão sofreu certamente solidão, mas ele tinha a sua esperança posta em Deus. Diante de todo esse cenário de tristeza, de desacertos, podemos dizer, de confrontamento, ele ficou no seu lugar. Ele sabia que Deus tinha uma bênção para ele. Ele disse: eu não vou me apressurar, eu não vou inventar uma narrativa, eu não vou inventar um discurso contra, não. Eu vou ficar esperando na vontade de Deus, porque eu sei que Deus tem para mim uma promessa. Ele me prometeu e Ele vai cumprir. Quantos glorificam ao Senhor Jesus? Eu fico me imaginando naquele dia, quando José, já governador de todo o Egito, ele decide manifestar-se para os seus irmãos quem era ele, e manda trazer os seus irmãos, e os seus irmãos diante dele agora, e José, ao melhor, tira alguma decoração, algum vestido, e se revela: eu sou José, o irmão de vocês, aquele José que vocês venderam como escravo. Eu fico pensando naquele momento ali, a cara daqueles irmãos olhando para José: e agora? Vão mandar matar-nos, se vai vingar da nossa maldade. Mas ele solta uma palavra tremenda para os seus irmãos e disse: não se preocupa com isso. Tudo o que passou, aquele sofrimento, o desprezo de vocês, é ser levado para o fundo do poço. Tudo isso estava no escrito de Deus, e tudo isso fazia parte de um projeto de preservação de vidas. Quantos podem glorificar a Deus? Ele tomou uma decisão de suportar a adversidade. E nós, irmãos, vamos ter adversidade. E quando elas toquem a sua vida, como você vai se reacionar? Vai reacionar com valentia? Vai reacionar com murmuração? Vai reacionar indo às redes sociais para protestar, para mostrar coisas internas, coisas que são particulares da nossa vida, da vida da igreja? Qual será a sua decisão? A última
é coisa importante para que nós possamos chegar a esse grau de amadurecimento. É ter uma boa gestão espiritual. Uma boa gestão espiritual. Porque todas essas pessoas que estão fazendo coisas, eles dizem aleluia, eles dizem glória a Deus, eles estão sentados nos auditórios das nossas igrejas. E eu fico pensando, o que passa então? 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 3, a Bíblia registra: no primeiro dia do reinado de Ezequias, no primeiro mês, ele abriu a casa do Senhor e a reparou, e fez o que era reto diante de Deus. Por que ele fala isso? Porque o seu pai Acás fez o que não era reto diante de Deus. E quando ele entra no templo, ele percebe que no templo muitas coisas estavam desordenadas. Eu anotei aqui algumas desordens que havia no templo. Havia imoralidade. O Acás, o seu pai, havia queimado o seu próprio filho em sacrifício. Se fechou as portas do templo, apagaram-se as lâmpadas, não ofereceram incenso, não ofereceram holocausto no santuário de Deus. Havia uma desordem generalizada. Mas quando Ezequias chegou e percebeu que o templo precisava uma readequação, um reordenamento, uma limpeza espiritual, ele começou a ordenar a casa de Deus. E no capítulo de Crônicas, versículo 10 do mesmo capítulo 29, diz assim que Ezequias falou: eu estou resolvido fazer aliança com o Senhor para que se desvie de nós o ardor da nossa ira. Eu gostei muito esta expressão, eu estou resolvido, porque eu tenho ouvido dessa expressão em outro sentido, mas aqui na versão que eu estou lendo, Ezequias disse: eu estou resolvido ordenar a casa do Senhor. E eu me lembrei que o apóstolo São Paulo falou: e vocês não sabem que os seus corpos são o templo do Espírito Santo. Cada um de nós que estamos aqui somos um pequeno templo do Espírito Santo. Eu quero pensar que neste tempo de ter um amadurecimento com Deus, nós vamos sair daqui dizendo: eu preciso amadurecer, mas eu preciso cuidar do templo. Eu preciso cuidar do templo físico, sim, Senhor. Eu preciso cuidar dos utensílios do templo, sim, Senhor. Mas eu também preciso cuidar deste templo do Espírito Santo. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus, uma limpeza, uma purificação, uma transformação importante na nossa vida, porque o tempo vai passando e muitas vezes vão deixando coisas na nossa vida. Pastor Joel passou algo curioso há muitos anos, e isso eu alcancei a conversar com o pastor Francis. Em Monteria, o senhor conhece como é para chegar em Monteria. Eu estou na minha casa, viajo a São Paulo, uma igreja de Minas Gerais, e participo de uma atividade, e lá tem um grande evangelista pregando. E Deus usou ele poderosamente. E eu me amistei com ele ali, me apresentaram ele como um empresário bem-sucedido, pastor. E que bom conhecer aquele homem. E ele falou: pastor, se o senhor quiser, eu vou lá em Monteria, e eu faço uma campanha em Monteria. E o senhor não se preocupa com oferta, não se preocupa com as minhas passagens, eu vivo bem. Ele me falou muitas coisas maravilhosas. E eu também, vamos lá.
Ele chegando lá, eu surpreendo ele, porque ninguém que passa por Monteria não é abençoado pela igreja. E ele começou a campanha, uma bênção. Deus usou aquele homem maravilhosamente. E chegou na sexta-feira, ele falou para mim, eu estou com uma vontade de comer uma galinhada. Uma galinhada, esse negócio, como é que é? E eu falei para minha esposa, o homem quer comer uma galinhada, mas ele quer fazer a galinhada. Ele falou, se você conseguir as galinhas, ele mesmo vem e prepara a galinhada. E minha esposa gosta de galinha também, comprou as galinhas e o homem foi para casa e preparou a galinhada. Tremenda galinhada, e comeu galinha. Irmão, uma coisa tremenda. Barriga cheia, vamos sentar ali na sala e vamos conversar lá na nossa sala, lá na casa onde você conheceu, pastor. E estamos conversando com ele. Ele começou a elogiar o meu trabalho, elogiar a igreja em Monteria. Que igreja bonita, mas você está aqui escondido. Esse trabalho precisa ser visto. O mundo precisa saber o que você está fazendo aqui. E eu falei, não, eu estou baixo o ministério do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Você tem que sair desse ministério. Olha, eu tenho um homem nos Estados Unidos, um pastor brasileiro, muito famoso aqui, em alguns tempos atrás. Se você quiser, eu ligo para ele agora mesmo, e ele te vai dar uma ajuda mensal de $5.000 para te apoiar você. E ele vai te ajudar a você fazer esta obra aqui. E você quiser. Eu falei, espera um pouquinho. Talvez você não me conheça bem. Talvez você não conhece a minha história. Eu falei para ele, o meu pai é o pastor José Pereira da Silva, lá em São Paulo. Ele faz parte da diretoria da igreja. E eu fui enviado pelo meu pastor, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, há tantos anos. Ele me cuida, ele me sustenta aqui em Monteria, e não tem me deixado faltar nada. E eu falei para ele, vamos fazer um favor. Se você veio de lá da sua terra para falar mal do meu pastor e falar mal da minha igreja, por favor, fecha a boca e não fala mais. E o homem alterou comigo o seu comportamento, terminou a campanha, foi embora, e encontrei ele alguma vez lá em São Paulo, me chamou, e eu quero voltar. Em Monteria, você não volta nunca mais. Eu não preciso de ninguém para ficar contaminando o meu templo. Eu não preciso de ninguém contaminando a minha casa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mas algumas pessoas gostam disso. $5.000? Oh, é bastante dinheiro em Colômbia, é um bom dinheiro, e como será isso? Ir para lá e para cá. Na verdade, eu estava pensando que o ministério é isso, que o outro. Se anima com a conversação e descuida o seu espírito, descuida a sua alma. De repente vai enfriando, começa a haver problema em todo o mundo. Mas sabe o que significa isso? Falta de uma administração espiritual. Essa festa vai trazer para você um amadurecimento extraordinário. Quantos podem glorificar a Deus? Você vai sair aqui habilitado para enfrentar as dificuldades, as tentações, as más influências. E se Deus quiser, vamos celebrar 50 anos. Se Deus quiser, nos vamos ver lá na frente, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Diga ao irmão que está ao seu lado, administra a tua alma, administra o teu espírito, administra bem as tuas decisões, administra bem as tuas emoções, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. O salmista no Salmo 139, já vou concluindo, o versículo 23 e 24,
O salmista abre o coração e fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Madurez, maturidade, é isto. É falar para Deus: olha o meu coração, examina o meu coração. Nesses dias que você vai estar aqui, abre o seu coração. Fala: Deus, vê se há alguma coisa aqui que pode estorvar esta caminhada. Ó Deus, cria em mim um coração reto, um espírito diferente. Quantos podem glorificar ao Senhor? Meu filho me chamou agora à tarde. E eu falei para ele: olha, Felipe, ora por mim, que essa noite eu vou pregar a palavra. E eu tenho um susto. Falei para o meu filho, conversa de pai e filho. Porque lá em cima do altar só tem fera. Lá está o pastor Jader Dutra, pura fera lá. Ele disse: pastor, tranquilo, papá, tranquilo. Lembre-se que você é pastor Senite. E eu dei risada dessa expressão, pastor Senite. Pastor Senite, já explico. O que é pastor Senite? A semana passada, a Bianca me mandou uma carta me felicitando pela sua lealdade, pela sua fidelidade, por haver alcançado mais de 25 anos viajando conosco, por haver alcançado 1 milhão de milhas, e por completar 60 anos de idade, te estamos dando o nível agora de passageiro dourado, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E quando ele me chamou de pastor Senite, foi uma mistura de preocupação e de sorriso, porque eu fiquei pensando: é pastor Senite de verdade, porque Deus está usando uma empresa para reconhecer o amadurecimento, a lealdade, a dedicação, o compromisso de estar aí durante tantos anos, não mover para um outro competidor, não ir para uma melhor proposta. E eu fiquei pensando nisso. Jader, e concluir: se uma empresa aqui na terra é capaz de olhar para um homem e dizer: ele é maduro, ele se comprometeu, ele honrou a palavra, ele honrou o compromisso, por isso ele merece um prêmio aqui. Quanto mais nosso Pai Celestial, ele tem reconhecimento preparado para aqueles que se amaduram para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Eu quero convidar você, posso orar com eles? Quero convidar você, eu quero orar por você nesta hora. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão de cabelo branco. Eu estou ficando com cabelo branco. Eu olho no espelho e, meu Deus, em que momento me saiu todo esse cabelo branco? Até uns dias atrás estava bonitinho, preto. E agora me sinto já do outro lado. Envelheci, amadureci, mas não chegou o fim da carreira. Eu tenho visto muito fracassarem nesta etapa. Eu tenho visto muitos homens de Deus nesta etapa tomarem decisões que têm que se lamentar. E uma das coisas que eu pedi a Deus nessa trajetória minha: não me deixe tomar nenhuma decisão que lá na frente eu tenha que me lamentar. E até aqui me ajudou o Senhor. Então hoje eu te deixo com estas 3 palavras. Desenvolva uma gestão emocional. Cuidado com essa raiva. Diga ao irmão que está ao seu lado: cuidado com essa bronca sua. Cuidado com essa raiva. Cuidado com essa moléstia. Cuidado com isso. Não vai te levar em lugar nenhum. Cuidado com esse medo. Cuidado com esse medo.
Deus vai provocar oportunidades para te crescer. Eu olho para todos eles, qualquer um deles poderia estar falando melhor que eu aqui. Mas é Deus que disse: eu te quero promover, eu te quero levantar. Não tenha medo, acredite em Deus. Administre esse temor, esse pânico, esse susto. Não tome decisões à ligeira. Não, para, pensa. Analisa, reflita sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, antes de que você possa tomar uma decisão, porque depois pode ser muito tarde. Conheço de homens grandes, pastor Joel, que o senhor conhece, que deixaram altas posições para vir buscar o sonho americano. Pastor Ailton, nessa humildade minha, eu falava: pastor, o senhor não é para estar numa congregação. O seu nível é de presidente de uma convenção nacional. Mas a coisa aqui é difícil. Esse povo é difícil. E veio. E que tristeza saber que aquele homem que multidões paravam para ouvi-lo, não que é desmerecedor, estava lavando casa nos Estados Unidos e teve que voltar humilhado para ajudar alguém. Administre as suas decisões. Revalue bem as decisões que você vai tomar. Veja o seu espírito como está com Deus. Examine o seu coração. Que você possa falar como Davi: sonda o meu coração. Examine o meu coração. A ver se dentro dele não tem perversidade, não tem maldade. Aqui é um grupo de família, pastor Joel. Eu sou feliz por ser companheiro e amigo seu, porque você trata todos como família. Aqui é um ambiente de família. Revisa o seu coração. Quero convidar você, para você dizer a Deus: examina o meu coração, sonda o meu coração. Será que você pode levantar a sua mão e por um momento, só estamos começando essa festa. Você vai receber muita palavra de Deus, mas maturidade é isso, madurez é isso, é se sincerar diante de Deus, é reconhecer se de pronto se equivocou, errou, corrigir enquanto está no caminho, não está no percurso, ainda há uma oportunidade de Deus para a sua vida. Por um momentinho, enquanto a música está soando, fala com Deus aí no seu coração: Senhor, revisa o meu coração, revisa minha alma, revisa minha mente, revisa minhas decisões, em nome de Jesus. Ó Senhor, aqui estão os teus filhos nesta noite. Eles vieram para receber uma palavra diretora para as suas vidas. Talvez muitos precisam escutar uma direção clara tua, Senhor. E eu quero pedir nesses dias especiais, abra o céu, Senhor, e que nenhuma decisão, nenhum comportamento, Senhor, não seja congruente de acordo com o que estamos falando. Senhor, que haja um coração maduro, um coração sensível, para dizer: vem a mim, limpa-me, purifica-me, tira. Ó Senhor, corrige este impulso, corrige este comportamento, corrige, Senhor, esta atitude, corrige, Senhor, esta maneira de ser. Corrige, Senhor Deus, essa brusquedade. Dá-nos a sensibilidade do Teu Espírito, ó Deus, para que os que nos acompanham
vejam de verdade ali um homem maduro, ali uma mulher madura, ali um homem cheio de experiência, cheio de desenvolvimento, cheia de bênção, porque caminhou dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Levanta a sua voz agora e adora a Deus. Levanta a sua voz e adora a Deus. Eu quero ver a sua voz adorando a Deus. Levanta a sua voz e adora a Deus. Eu quero ver você adorando a Deus. Restaura a adoração do seu templo. Restaura a adoração do seu templo. Libera um aleluia. Libera um glória a Deus. Oh, libera um te amo, Senhor. Libera uma expressão de necessidade. Te necessito, Senhor. Te necessito, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Oh, aleluia. Porque queremos ser úteis para a tua obra. Queremos, Senhor, que no avançar dos próximos anos, as nossas experiências, elas sejam, Senhor, transcendentais para as vidas dos que estão chegando agora. Oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Som do meu coração, Senhor. O salmista dizia: som do meu coração, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau. Enche-me, usa-me, Senhor. Eu quero dar um minuto para você. Um minuto para você ficar com Jesus e terminar esse culto adorando a Deus no seu coração e dizendo: Senhor, que a tua palavra faça efeito na minha vida. Medita na palavra que você recebeu essa noite. Medita na palavra que trouxe ao seu coração a sabedoria de equilibrar as suas emoções segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, a estratégia bíblica para o controle das suas emoções. Medita na palavra de Deus agora. Medita na palavra de Deus agora. Medita na palavra de Deus agora. Deixa a palavra fazer efeito no seu coração agora. Fala: Senhor, trabalha no meu coração com essa palavra. A partir de hoje, você começa a ser moldada de uma maneira diferente. Em nome de Jesus. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Santo, santo, santo. Meu coração te adora. Meu coração só sabe dizer: Santo, Santo.
Tu és tu. Diga santo, 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 santo. Adore a Deus, adore ao Senhor Jesus. Meu coração te adora, meu coração só sabe dizer santo, santo és tu. A última vez, e agora não cante, por favor. Louve ao Senhor. Cante com a sua alma. Santo, santo, santo. Meu coração te adora. Meu coração só sabe dizer santo, santo és tu. Santo, santo és tu. Eu não posso terminar esse culto sem dar a você a oportunidade de fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus, ou de fazer a sua primeira aliança com Jesus. Talvez do seu lado alguém que você convidou e essa noite ouviu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida para Jesus. Ajude essa pessoa para vir ao Senhor. Enquanto essa pessoa vai tomando a sua decisão e você vai ajudando, por favor. Porque nessa igreja todo mundo é evangelista. Diga amém. Enquanto Deus vai falando esses corações, Ele falou ao seu. E você sabe que hoje você precisa tomar uma decisão. E diga: Senhor, eu quero entregar o meu temperamento nas Tuas mãos. Eu quero entregar nas Tuas mãos essa precipitação, Senhor. Eu quero entregar o meu eu nas Tuas mãos, para que eu seja controlado pelo Teu Espírito Santo, e não pelo meu impulso, não pela, como o pastor disse aqui, não pela minha raiva, não pela minha ira, não pela minha emoção, mas pela unção do Teu Espírito Santo. 30 segundos para você sair do seu lugar. Nós vamos terminar o culto agora. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Hoje é o dia do Espírito de Deus te ajudar a tomar conta desta emoção. Perdido, sem Deus, sem Jesus. Vem aqui, nós vamos orar por você. Estendeu a sua mão para mim. Diga assim para Jesus: olha, basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Nós estamos esperando por você. Vem em nome de Jesus. Se a noite escura está, Tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. A última vez, deixa eu lhe dizer, é uma oportunidade que Deus está te dando. Vem agora, em nome de Jesus, que me toques, Senhor. Oh, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor.